Massa fofinha, alta quantidade de recheio e ele todo enroladinho. Hoje a gente vai fazer uma receita europeia que se popularizou na França com o nome de roulé, mas a gente vai minerizar mais uma receita. Bora fazer rocambole mineiro! O que é elasticidade? A física e a ciência dos materiais definem elasticidade como deformação e retorno. Ou seja, um objeto elástico pode ser dobrado, comprimido, esticado e mesmo assim voltará à sua forma original quando a força parar de ser aplicada. E aí geralmente a gente fala disso quando o assunto é molas, elásticos e coisas do gênero. Mas aqui eu tô falando da sua massa de rocambole. Elasticidade é o segredo para não ferrar com tudo. E para a massa do rocambole não se quebrar inteira é a mesma coisa, ela tem que ficar elástica, porque aí a gente consegue enrolar o rocambole. Então, para sua massa dar certo e ficar bem elástica, você precisa seguir o passo a passo. Essa receita, por exemplo, ela leva os mesmos ingredientes do pão de ló que eu também já ensinei aqui. Só que o passo a passo é completamente diferente, porque é ele que vai definir a elasticidade da sua massa, que como eu já disse é tão importante, a estrutura da massa que a gente está fazendo aqui e várias outras coisas. Então às vezes você olha, mas essa receita tem os mesmos ingredientes de uma que eu já faço, será que eu posso fazer do mesmo jeito? Não, não pode, porque o processo e a ordem que a gente coloca os ingredientes e da forma que a gente faz altera completamente o resultado. Então, o primeiro passo vai ser bater as claras em neve, separando as gemas em uma cumbuquinha do lado. Você pode fazer na mão? Pode, mas vai dar mais trabalho e aqui a gente precisa da clara em neve bem consistente. Então, se tiver uma batedeira, pode usar. Pronto, e agora que as claras já viraram neve, você vai tirar da batedeira, mas a gente ainda vai usar ela, tá bom? Em outro recipiente, a gente vai colocar as claras batidas, e aí você não precisa lavar o bol da sua batedeira, porque aqui a gente vai bater as gemas com açúcar, no mesmo batedor e na mesma batedeira, tá bom? E aí ele vai ficar parecendo um... Tá, eu não sei nada que vai ficar aparecendo, mas eu prometo que quando chegar no ponto certo eu mostro pra vocês, tá bom? Coloque então as gemas, o açúcar, põe o batedor de novo e aí liga na velocidade média. E depois de uns 5 minutinhos batendo, a nossa massa já está preparada para receber o restante dos ingredientes. Então vou deixar minha batedeira aqui de canto e eu prometi que ia mostrar para vocês, né? Olha só, tá vendo que ela fica bem elástica? E acho que fica parecendo um chantilly, né? Fica parecendo uma massa mesmo. Bom, no bowl da batedeira, ou então em um recipiente tão grande quanto, a gente vai acrescentar as claras que a gente já tinha batido anteriormente. E aqui a gente incorporou ar nas claras, por isso que elas estão tão volumosas. E incorporamos ar também na mistura de gema com açúcar. Então você precisa misturar, ó, delicadamente, senão todo esse trabalho, toda essa energia que a gente gastou ali na batedeira para bater as claras e para bater as gemas vai ser desperdiçada, porque aí o ar que está presente aqui vai sair. Então você vai mexendo assim, ó, sempre aos poucos e de cima para baixo para a gente não perder essa aeração. E depois de mexer bastante tempo, se ela ainda estiver assim, ó, bem volumosa, você fez o seu trabalho direitinho. Aqui é cacau em pó, aqui é farinha de trigo. A gente vai colocar a farinha de trigo aos poucos e sempre dando essa mesma mexidinha, de baixo para cima, devagar, para não perder a aeração e também para não fazer gruminhos com a farinha, sabe? Então coloca ela aos poucos e por último vai ser o fermento. Eu não gosto de utilizar a farinha de trigo com fermento, tá bom? Às vezes o fermento ele tá passado, a gente não tem tanto controle assim da quantidade de fermento que vai na nossa massa, então eu gosto de usar o fermento e a farinha de forma separada. Vou colocar então o fermento químico em pó e a mesma coisa. Mexe de cima para baixo e ó, nessa altura do campeonato seu forno já tem que estar pré-aquecido, tá bom? A gente vai assar esse bolo aqui em 180 graus. Então quando você estiver ali começando a receita, você já pode pré-aquecer o seu forno para que quando chegue nesse momento ele já esteja bem quentinho.
E depois de adicionar o fermento e misturar delicadamente, a gente já pode transferir para uma assadeira que tem que estar untada. Essa minha aqui ela é antiaderente, mas pode usar a que você tiver aí, tá? Vamos levar para o forno e agora é esperar. E com a massa pronta, é claro que a gente vai rechear com bastante doce de leite. Para enrolar, pensa que tem uma pessoa aqui dentro. Você tem que apertar o suficiente para tudo ficar juntinho, mas sem exagero, senão ele vai rachar. Pronto, e facinho assim a gente fez um rocambole maravilhoso. Mas comida boa só é boa de verdade se for compartilhada. Então eu vou levar essa gostosura aqui e várias outras lá pro Brasil das Gerais, já que eles me convidaram para uma entrevista super gostosa. Mas fica por aí porque no segundo bloco eu vou te mostrar os bastidores de tudo que rolou por lá. É já já!